Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Hoje irei apresentar para vocês uma planilha programada em VBA para dimensionamento de barriletes de água fria e água quente, seguindo as diretrizes da norma vigente, bem como o dimensionamento dos reservatórios de água fria e água quente, e o dimensionamento dos coletores solares para o caso de água quente, correto? Esse seria a planilha programada em VBA. Iremos abrir. Inicialmente, eu tenho a página inicial. Lembrando que para a planilha funcionar corretamente, as macros devem estar habilitadas em seu Excel. Inicio. Escolho o projeto de água fria, sendo que o projeto de água quente é análogo ao de água fria, certo? Os mesmos procedimentos. Inicio. Escolho o tipo de material que eu estou utilizando, certo? Me atento às observações de pressões mínimas. E venho aqui, adiciono meu trecho, correto? Tendo como exercício base, teremos esse barrilhete, correto, de água fria, sendo que para cada coluna eu tenho aqui a quantificação dos meus aparelhos sanitários, e certo, sendo que eu sempre começo do trecho onde começa o fluxo de distribuição e parto para as redes, os trechos ramificados, correto? Então aqui seria o primeiro trecho, seria o trecho 1, 2. Certo? Que possui aqui, ele alimenta todos os sistemas, ou seja, todos os aparelhos sanitários. Iremos adicionar o trecho 1, 2, né? É um topo de coluna, que é o inicial. Terminaria com um T, correto? O trecho termina com um T. Lembrando que para a quantificação das conexões e perda de carga hidráulica, eu desconsidero, certo? O elemento, a montante, que no caso seria o T. Iremos entender isso mais à frente. Certo? A pressão vou considerar como zero, né? O caso mais crítico, lâmina de água ali no limite. O L do trecho, comprimento total seria 0,3 mais 1,5, 1,8. E o desnível, atentando a essas observações, é de 1,5 com valor positivo, pois está a favor da gravidade. E dito os meus aparelhos, se eu escolho o uso simultâneo, certo? Que é o uso de vazão provável, ou o uso de vazão máxima, que é o uso simultâneo, correto? Iremos usar o uso não simultâneo, sendo que eu tenho 4 bacias com válvula de descarga, 4 lavatórios, 4 bidês, certo? 4 aqui elementos, 4 lavatórios, 4 bidês. Eu tenho uma torneira e 4 chuveiros elétricos. Vou quantificando, 4 chuveiros elétricos. O próximo, né? Correto? Que o trecho alimenta todo o sistema. Tenho 2 pias de cozinha, uma máquina de lavar prato, uma máquina de lavar roupas e um tanque. Certo? 2 pias de cozinha, uma máquina de lavar roupas e pratos, correto? Então, 2 elementos. E um tanque. Certo? Vamos para a última coluna de água fria, que é uma bacia com caixa de descarga, um lavatório, um chuveiro elétrico e uma torneira. Já temos uma torneira aqui, vai para 2. Lavatório vai para 5. Correto? Um chuveiro elétrico vai para 5. E só. Adiciono. Correto? Daqui todas as informações de cálculo, o diâmetro necessário para a tubulação, a vazão, certo? Decorrente dos meus aparelhos sanitários adicionados. Adiciono as conexões, correto? Desprezando a conexão mais a jusante. Então, eu tenho um cotovelo de 90, uma entrada de borda, correto? E um registro de gaveta, sendo que o T eu não considero. Só vai entrar no próximo trecho a montante. Adicionar e sair, correto? Calculo a perda de carga hidráulica unitária.
Adiciono o trecho, correto? Automaticamente, de forma dinâmica, ele calculou todas as pressões e a situação do trecho é uma situação ok. Iremos para o próximo trecho. Posso começar com o 2,3 ou 2,6. Vamos logo para o 2,6, correto? Que está imediatamente interligado com o trecho 1,2. É um trecho, certo? Intermediário, correto? Não vai para o aparelho diretamente, nem é um topo de coluna, certo? E iremos considerar aqui como apenas a alimentação, certo? Que já é um trecho que vai para uma coluna de água fria, que não foi totalmente especificado. O L do trecho, 1,8 metros, não possui desnível, correto? Lembrando que trechos que vão contra a gravidade, ou seja, tubulação subindo, certo? O fluxo de água subindo na tubulação, considera como valor negativo. Edita os aparelhos. 2, coluna de água fria 6, certo? Tenham esses elementos, correto? Um lavatório, uma torneira, um tanque e um chuveiro elétrico. Uma bacia com caixa de descarga, certo? Tanque não tem. Adicionar e sair. Adiciono as conexões, correto? Lembrando que agora eu tenho que considerar o T, o fluxo vem, certo? Se desloca aqui a 90 graus. Então eu tenho que considerar aqui um T de passagem, certo? Bilateral, unilateral, correto? Então seria aqui trecho T, passagem lateral, bilateral. Tenho 1, adiciono, calculo o trecho, correto? Calculou o trecho, também é uma situação ok, em termos de velocidade e pressão, certo? Aqui as observações, temos as legendas e as fórmulas para o cálculo. Ou para o próximo trecho, que seria o trecho 2,3. É um trecho intermediário, certo? E termina com um T. O L do trecho, 0,8 metros. Tem um zero de desnível geométrico e recebe, certo? Está imediatamente ligado anteriormente pelo trecho 1,2. Edito os meus aparelhos, certo? Coluna de geografia 4 e 5. 4 e 5 seriam essas colunas, certo? 4 bacia, 4 lavatórios, 4 BT, uma torneira e 4 chuveiros elétricos. Aqui 4 chuveiros elétricos, uma torneira e 4 lavatórios. 4 lavatórios, uma torneira. Próxima coluna, 2 pias de cozinha. Certo? 2 aqui. E um tanque. Adiciono, calculou. Edito as conexões. Para esse caso, eu tenho aqui novamente também um T, certo? De passagem unilateral, bilateral e desprezo a mais a jusante, correto? Do trecho 1. Adiciono e saio, adiciono o trecho, certo? Calculou também, trecho com a cor amarela, trecho ok. Próximo trecho, eu posso adicionar o 3,4 ou 3,5. Vamos adicionar aqui o 3,5. 3,5 é um trecho, certo? Intermediário, apenas alimentação. 0,7, certo? Comprimento da tubulação, desnível geométrico 0, recebe-se e é anteriormente ligado ao trecho 2,3. Edito os aparelhos, somente a coluna de água fria 5, 2 pias de cozinha, uma máquina de lavar pratos e roupa e um tanque. 2 pias, uma máquina de lavar roupas e pratos e um tanque, certo? De maneira dinâmica fez o cálculo, adiciona as conexões. Lembrando que para esse trecho, correto, eu tenho um T, mas é de passagem direta, o fluxo passa diretamente para esse trecho. Adiciono, calculo. Opa, deu uma pressão insuficiente. Vamos terminar o cálculo
iremos resolver aqui essa situação. Vou para o próximo trecho, que é o trecho 3,4. O L de trecho é 1 metro, desnível é 0. É um trecho intermediário, apenas alimentação. Recebe influência anterior do trecho 2,3. Edita os aparelhos. Coluna de água fria 4. 4 aqui, 4 lavatórios, uma torneira, 4 bidês e 4 chuveiros elétricos. Calculou? E as minhas conexões. Nesse caso, o fluxo de água vem, correto? E faz aqui um deslocamento a 90 graus. Seria aqui um T de passagem bilateral ou unilateral. Adicionei o trecho, correto? Vocês podem ver, os dois trechos deram pressões insuficientes, certo? Então, como eu considerei minha lâmina de água igual a 0, e aqui são valores, esse aqui é um valor próximo de 0,5 e esse aqui nem tanto, se eu conseguir manter uma altura de lâmina d'água constante de no mínimo 0,5 metros, vamos ver o que aconteceria, correto? Automaticamente ele refaz o cálculo e os trechos todos agora passam em termos de pressão. Pressão suficiente para, no caso, a coluna de água fria, correto? Sabendo disso, eu posso gerar um PDF desse dimensionamento. Você pode colocar o nome que quiser. Vamos colocar simplesmente esse nome. Automaticamente ele abre para visualização no seu programa padrão de PDF. Vocês podem ver todas as informações. PDF criado com sucesso. E também posso fazer aqui, dimensionar o meu reservatório de água fria. Qual seria aqui o tipo de edificação? Vamos dizer que é uma residência comum. Quero adicionar ao orçamento uma casa assim de 4 pessoas. Eu quero que tenha 2 dias sem abastecimento em caso de falta de água, né? Clique em calcular. Volume de água estimado 1.200 litros. E aqui eu tenho os meus reservatórios comerciais disponíveis. Vamos supor aqui uma caixa d'água de polipropileno 2.000 litros. Temos o preço sugerido. Posso ver aqui a minha dimensão do reservatório. E ok. Correto? O reservatório foi adicionado ao orçamento. Então, se estamos falando de orçamento, vamos em quantitativo e orçamento. Sim. Ele deu aqui a quantificação das peças utilizadas, a tubulação, correto? O comprimento da tubulação usada de PVC, as reduções no caso de mudança de diâmetro, correto? Nos T's. Posso também gerar o PDF. Certo? E posso fazer também o meu orçamento. Adicionou minha caixa d'água, polipropileno dos 1.000 litros, valor comercial aproximado de R$ 950, mas a quantificação dos elementos me deu um preço mais ou menos de R$ 1.360, boa parte do valor por causa do meu reservatório de água fria. Gero também meu PDF. De maneira dinâmica, ele também gera o PDF para você salvar. Posso voltar. Basicamente seria essas as funções usadas no programa. Iremos aqui também ressaltar algumas observações em água quente. Temos aqui meu reservatório de água quente, lembrando que ele faz dimensionamento para materiais de CPVC, cobre classe E, classe A, classe I, certo? E posso também dimensionar o meu boiler e minha placa solar. Lembrando que é praticamente as etapas são as mesmas da água fria, né? Adiciono o material, o trecho, as conexões, irei descartar. E por fim, posso dimensionar meu boiler e placa solar. Tenho aqui minha quantidade de usuários, vamos supor uma residência comum de 2 pessoas, né? Um casal que acabou de comprar uma casa, vazão da ducha,
vamos supor de 0,15 litros por segundo, quantidade de banho 2, temperatura do banho, vamos colocar aqui uma temperatura de 36 graus, 37. Temperatura da água fria, vamos supor de 25. Temperatura no boiler, eu garanto 60 graus. Temperatura de banho, tempo de banho, vamos supor 10, 15 minutos, né? Por causa da mulher. E a inclinação do coletor aqui, correto? Do coletor, no caso, no telhado. Vamos colocar aqui um valor de 30 graus, supondo. O índice de claridade solar da região. Tenho aqui alguns exemplos base, correto? Mas é sempre bom ter o valor da sua região, do local. Vamos supor aqui, dia com nuvens e sol, um KT de 0,55. E qual a área do coletor solar que eu quero? Vamos supor aqui um coletor de 1,6 metros. E calculo. Opa. E aqui, o sistema alimenta a cozinha? Vamos supor que sim. Calculou. Eu necessito de um boiler de volume de 300 litros. E a quantidade de coletores solares eu preciso de 3. Certo? Se fosse de 2, eu precisaria somente de 2 placas solares para um boiler de 300 litros para uma casa de 2 pessoas. Correto? Com essas dimensões. Bom, seria isso que tenho para apresentar. Qualquer dúvida ou interesse, entre em contato na descrição do vídeo, correto? Com número de contato, e-mail, WhatsApp. Então foi isso. Se inscreva, compartilhe esse vídeo, ok? E dê um like também no mesmo. Até mais. Um abraço. É isso aí.